Se você tem dinheiro parado na poupança ou no Tesouro Direto, eu tenho uma notícia que pode mudar completamente a sua estratégia para 2026. Enquanto a maioria dos investidores estão com medo da volatilidade, uma das maiores gestoras do Brasil, a Quineia, acabou de revelar qual setor pode explodir de rentabilidade esse ano. E olha, eu concordo com eles. Por isso, fica comigo até o final porque eu vou te mostrar exatamente 9 fundos imobiliários que eu mesmo estou analisando para colocar na carteira do canal. Mas primeiro, você precisa entender o contexto completo dessa oportunidade. Nos próximos minutos, você vai descobrir por que os fundos imobiliários, os famosos FIIs, podem ser a maior oportunidade de renda passiva para 2026. Qual setor específico está mais descontado com potencial de dobrar seus dividendos? E os 9 FIIs que estão no meu radar de análise. Ah, e um detalhe, um deles eu já tenho na minha carteira pessoal. E olha, antes que você pense que isso aqui é só mais um vídeo genérico de finanças, essas informações vieram diretamente da gestora Quineia Investimentos, uma das gestoras mais respeitadas do mercado brasileiro. Ela deu uma entrevista exclusiva pro Money Times, revelando essa estratégia. E como eu analiso FIIs diariamente, eu vou traduzir tudo isso com linguagem simples para você que está começando agora. Mas atenção, isso aqui não é recomendação de investimento. São estudos que eu estou fazendo e compartilhando com você, para que você faça a sua própria análise, beleza? Então, bora entender o contexto macro que está criando essa oportunidade toda. 2026 está pintando como um ano de transição econômica. A expectativa é que a Selic, que é a nossa taxa básica de juros da economia, caia entre 2,5 a 3 pontos percentuais ao longo do ano. E por que isso importa pra gente que investe em fundos imobiliários? Simples. Quando os juros caem, 3 coisas acontecem simultaneamente. Primeiro, investimentos de renda fixa, como Tesouro Direto e CDBs, ficam menos atrativos. O dinheiro precisa buscar outras oportunidades. Segundo, com juros menores, as empresas conseguem financiamento mais barato. A economia aquece e mais pessoas voltam aos escritórios e shoppings. Terceiro, os FIIs se tornam muito mais atrativos comparados à renda fixa e quanto mais gente compra, mais as cotas se valorizam. E olha só, nos últimos 12 meses, o IFIX, que é o índice que mede o desempenho médio dos FIIs, já subiu 28,16%. Isso mostra que o mercado já está precificando esse otimismo todo. Mas, e sempre tem o mais, né? 2026 também é ano de eleição. E no Brasil, eleição traz volatilidade, principalmente com o país polarizado do jeito que está. Então, a palavra-chave aqui é cautela. Oportunidade sim, mas com estratégia. Agora, se você é iniciante e nunca investiu em fundos imobiliários, relaxa, eu vou te explicar do zero de forma super simples. O que são FIIs e como eles funcionam. Imagina que você quer investir em um imóvel, mas não tem aí 500 mil, 1 milhão de reais para comprar um apartamento ou uma sala comercial inteira. Pois é, os fundos imobiliários são exatamente isso aí. Vários investidores juntando dinheiro para comprar juntos imóveis de grande porte. Prédios comerciais, shoppings, galpões logísticos. Você compra cotas desses fundos por valores acessíveis. Tem fundo aí que você entra com menos de 10 reais e se torna dono de uma fração daquele portfólio de imóveis. E como você ganha dinheiro com isso? De 2 formas principais. Primeiro, todo mês você recebe dividendos, que são os aluguéis daqueles imóveis distribuídos proporcionalmente entre os cotistas. Segundo, a valorização das cotas. Conforme os imóveis se valorizam e o fundo fica mais atrativo, o preço das cotas sobe na bolsa. E tem um bônus, os dividendos são isentos de imposto de renda para a pessoa física. Pelo menos até o presente momento. Você recebe o valor bruto direto na sua conta. Agora, existem 2 grandes grupos de FIIs que você precisa conhecer. Os fundos de tijolo, que investem em imóveis físicos, como prédios, shoppings, galpões, que você pode ir lá tocar neles. E os fundos de papel, que investem em títulos financeiros do mercado imobiliário, como os CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. E qual a diferença prática? Nos fundos de tijolo, você ganha com o aluguel dos imóveis e com a valorização física deles. Nos fundos de papel, você ganha com os juros de títulos de crédito. E dentro dos fundos de tijolo tem várias categorias: lajes corporativas, escritórios de alto padrão, shopping centers, os mesmos shopping que você frequenta,
galpões logísticos, aqueles centros de distribuição gigantes e até fundos residenciais focados em apartamentos para locação. E é exatamente nos fundos de tijolo que a Quineia e eu estamos vendo a maior oportunidade para 2026. Mas por quê? Vamos direto às vantagens que fazem os FIIs serem tão interessantes nesse momento específico. Vantagem número 1, acessibilidade. Você participa do mercado imobiliário com dezenas de reais ao invés de centenas de milhares. Vantagem número 2, liquidez. Se você precisa do dinheiro, é só vender suas cotas em segundos pela bolsa. Tenta fazer isso com um apartamento. Vantagem número 3, diversificação instantânea. Um único FII pode ter 20, 30 imóveis diferentes. Você dilui o seu risco automaticamente. Vantagem número 4, gestão profissional. Você não precisa se preocupar com inquilino inadimplente, vazamento, manutenção, nada. Tem uma equipe especializada cuidando disso. Vantagem número 5, renda passiva mensal. Todo mês tem um dinheirinho ali pingando na sua conta. É o sonho de muita gente. Mas óbvio que não é só flores. Vamos falar dos riscos também, porque investimento sem risco, preste atenção, não existe. E como todo investimento de renda variável, os FIIs têm seus riscos e você precisa conhecer todos eles antes de você começar a investir um único centavo. Risco número 1, mercado. As cotas sobem e descem na bolsa. Você pode comprar a 100 e ver cair para 85. Isso é normal na renda variável. Risco número 2, vacância. Se os inquilinos saem e o imóvel fica vazio, os dividendos caem, menos aluguel, menos rentabilidade para você. Risco número 3, inadimplência. Inquilinos podem parar de pagar, principalmente em crises econômicas. Risco número 4, liquidez. Alguns FIIs têm pouco volume de negociação. Na hora de vender, você pode não achar comprador rapidamente. Risco número 5, físico. Enchentes, incêndios, desabamentos. O imóvel pode sofrer danos físicos que reduzem o seu valor de mercado. Por isso que eu sempre falo, diversificação é fundamental. Não coloque todo o seu dinheiro no FII só. Espalhe o seu dinheiro entre setores diferentes, gestoras diferentes, regiões diferentes. E o mais importante ainda, só invista dinheiro que você não vai precisar no curto prazo. FII é para quem pensa em longo prazo e quer construir renda passiva consistente. Beleza, você já entendeu o que são as vantagens e os riscos. Agora, como começar a investir na prática? Passo número 1. Abra conta numa corretora de valores. Pode ser a Rico, XP, Clear, BTG. Escolha uma que tenha boa reputação e taxa zero de corretagem para FII. Por isso que eu já fiz um vídeo mostrando na prática como escolher a melhor corretora. O link está no card e na descrição desse vídeo. Passo 2. Acesse o Home Broker, que é a plataforma de negociação da corretora. Passo 3. Busque o código do FII que você quer investir. Todo FII tem um código com 4 letras mais o número 11. Exemplo, HGLG11, XPML11, MXRF11 e por aí vai. Passo 4. Coloque uma ordem de compra. Defina quantas cotas você quer e o preço máximo que você está disposto a pagar. Aí é só confirmar e pronto. Simples assim. Mais fácil do que pedir comida no iFood. Mas se você quiser, eu também tenho um vídeo investindo na prática em FII. Eu vou deixar aqui no card e na descrição desse vídeo. Agora, antes de eu revelar os setores promissores e os 9 FIIs do meu radar, você precisa entender o que é IFIX. O IFIX, Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários, funciona como um termômetro do mercado de FIIs. É tipo o Ibovespa, mas para os fundos imobiliários. Ele é formado por uma carteira teórica com os FIIs mais negociados da bolsa e acompanha o desempenho médio desses ativos. E olha só esse dado interessante. Nos últimos 12 meses, o IFIX valorizou 28,16%. Isso é muito acima da maioria dos investimentos de renda fixa. Esse número mostra que o mercado já está otimista com os FIIs e a tendência, segundo os analistas, é que 2026 seja melhor ainda com a possível queda da Selic. E agora chegou o momento que você estava esperando, os setores mais promissores para 2026 segundo a Quineia e os fundos imobiliários que eu estou analisando para colocar na carteira do canal. Mas eu preciso reforçar que isso não é uma recomendação de investimento, são estudos que eu estou fazendo, a decisão final é sempre sua. Beleza? O primeiro e mais promissor setor, segundo a Quineia, são os escritórios, e eu concordo 100% com eles. Vou te explicar o porquê. Durante a pandemia, o setor de escritórios foi massacrado.
todo mundo só falava em home office, trabalho remoto, fim dos escritórios físicos. Aí, com isso, as cotas despencaram. Mas o que está acontecendo agora? As empresas estão exigindo que os funcionários voltem ao presencial. O fantasma do home office se diluiu completamente. E tem mais, muitos contratos de aluguel na região da Faria Lima, por exemplo, uma das áreas mais nobres de São Paulo, estão defasados desde a pandemia. E sabe o que isso significa? Que em 2026, quando esses contratos forem renovados, os aluguéis vão ser reajustados para valores de mercado. Resultado, mais dividendos para os cotistas. E quando os dividendos aumentam, naturalmente a cota se valoriza na bolsa. É uma combinação perfeita, você ganha mais rendimentos e ainda vê seu patrimônio crescer ao mesmo tempo. Agora, os 3 FIIs do setor de escritório que eu estou estudando são: número 1, o PVBI11, fundo da gestora Pátria, que tem um portfólio focado em lajes corporativas de alto padrão, com 80% dos imóveis sendo AAA. Número 2, HGRE11, também da gestora Pátria, com excelente histórico de gestão e focado em imóveis prêmios, com inquilinos como a Vivo e o Sírio-Libanês. Número 3, Vino11, gerenciado pela gestora Vinci Real Estate, é um fundo com boa diversificação geográfica e contratos sólidos de longo prazo. Ele possui 9 imóveis entre Rio de Janeiro e São Paulo, sendo um dos seus maiores inquilinos a Rede Globo. Esses 3 FIIs estão no meu radar de análise. Estou estudando os relatórios gerenciais, a quantidade de imóveis, a vacância, tudo antes de bater o martelo e fazer um vídeo aqui para vocês. O segundo setor promissor é o de logística. Esse setor foi impulsionado pelo boom do e-commerce. Toda vez que você compra algo online, aquele produto sai de um galpão logístico. A grande vantagem dos FIIs de logística é que eles já têm vacância estruturalmente baixa, ou seja, os galpões estão quase sempre ocupados porque a demanda é gigante. A gestora Quineia falou que o setor tem potencial, mas o gap de valorização não é tão grande quanto os escritórios, porque já estão num patamar elevado. Ainda assim, são ativos sólidos, com contratos longos e indexados à inflação, perfeito para quem quer estabilidade. E os 3 FIIs de logística no meu radar são: número 1, HGLG11, também da gestora Pátria, um dos maiores e mais líquidos fundos do setor, e ele está presente em 7 estados brasileiros, e tem inquilinos como Mercado Livre, Shopee, Volkswagen, Electrolux e muito mais. Número 2, XPLG11, fundo da XP com portfólio diversificado e excelente governança. Ele está presente em 6 estados e tem inquilinos como Leroy Merlin, Renner, Magazine Luiza, Mercado Livre e muito mais. Número 3, BRCO11, da gestora Bresco Investimento, focada em galpões de última geração, bem localizado, próximo a grandes centros, com inquilinos como Natura, Magazine Luiza, Mercado Livre e também muito mais. Tá aí 3 opções sólidas para quem quer exposição ao setor de logística. E o terceiro setor promissor é o de shopping centers. Aqui a lógica é simples. Se mais pessoas voltam aos escritórios diariamente, mais pessoas vão circular nas redondezas na hora do almoço e depois do trabalho. Shoppings próximos a prédios comerciais vão captar esse fluxo adicional de consumidores. Mais fluxo igual a mais vendas para os lojistas, igual a mais capacidade de pagar aluguel. E tem um detalhe: contratos de aluguel em shopping geralmente tem uma parte fixa e uma parte variável, que depende do faturamento da loja. Quanto melhor o varejo, mais o fundo ganha. Os 3 FIIs de shoppings no meu radar, e um deles eu já tenho na minha carteira, são: número 1, XPML11. Esse eu já tenho na minha carteira. Fundo da XP focado em shoppings bem localizados, com 27 shoppings espalhados por 8 estados brasileiros. E eu gosto muito da gestão. Número 2, VISC11, da gestora Vinci Real Estate. Fundo com shoppings de alta qualidade e boa distribuição geográfica, com 30 shoppings em 16 estados diferentes. Número 3, HSML11, da gestora HSI, com um portfólio robusto e track record consistente, com 7 shoppings em 5 estados diferentes. Então, recapitulando rapidinho, os fundos de escritórios são
PVBI11, HGRE11 e Vino11. Logística, HGLG11, XPLG11 e BRCO11. Shoppings, XPML11, VISC11 e HSML11. 9 fundos que eu estou analisando a fundo antes de tomar qualquer decisão e você deveria fazer o mesmo. Agora a parte mais importante desse vídeo. A gestora Kinea foi muito clara. Nem todos os fundos vão se beneficiar igualmente dessa oportunidade. A qualidade da carteira e a gestão do portfólio vão fazer toda a diferença nos resultados. Por exemplo, dentro do setor de escritórios, tem fundos que têm prédios antigos, mal localizados, mal cuidados. Esses vão continuar sofrendo mesmo com a queda dos juros. Por isso que você não pode simplesmente pegar uma lista de FIIs e sair comprando cegamente. Você precisa estudar cada fundo individualmente. Olha o relatório gerencial, vê a taxa de vacância, analisa quem são os inquilinos principais, cheque o histórico de dividendos, avalie a liquidez das cotas. E tem mais um ponto crucial, 2026 é ano de eleição no Brasil. E eleição, principalmente no país polarizado como o nosso, traz muita volatilidade para o mercado. As cotas podem oscilar para cima e para baixo de forma intensa nos meses que antecedem as eleições. Você precisa estar preparado psicologicamente para isso. Por isso, a minha recomendação não financeira, mas estratégica é: se for investir, faça com cautela, entre aos poucos, fazendo aportes mensais, aproveitando as oscilações. Não coloque todo o seu dinheiro de uma vez, dilua seu preço médio ao longo do tempo. Isso reduz o risco de você entrar no pior momento possível. E meu amigo, se você chegou até aqui, muito obrigado mesmo pela sua atenção. Poucas pessoas conseguem permanecer assistindo um vídeo longo como esse. E provavelmente esse foi um dos vídeos mais completos que eu já fiz sobre fundos imobiliários. A gente cobriu muita coisa: o contexto macroeconômico de 2026, a queda esperada da Selic, o que são FIIs, como funcionam, vantagem, risco, como investir, os setores mais promissores e, é claro, os 9 fundos imobiliários que eu estou analisando. Agora, meu amigo, a bola é com você. Estuda, analisa e toma a sua própria decisão consciente. E se esse conteúdo foi útil para você de alguma forma, deixa aquele like maroto aí embaixo. Isso ajuda demais o vídeo a alcançar mais pessoas que também querem aprender sobre investimento. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa os sininhos para você não perder os próximos vídeos. Toda semana tem conteúdo novo sobre investimentos aqui para você. E me conte aí nos comentários, você já investe em FIIs? Qual setor você acha mais promissor para 2026? Vou ler todos os comentários e responder o máximo que conseguir. E se você quer continuar aprendendo sobre FIIs, eu deixei aqui 2 vídeos recomendados que vão complementar perfeitamente esse conteúdo. Dá uma olhadinha lá que eu sei que você vai gostar. Fique com Deus e até a próxima.